Olá, eu sou a Caroline Matias e está começando mais um Terra em Transe, o programa semanal do Grupo de Estudos em Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, o ZES, aqui no YouTube. O século XX foi um século conturbado para o Haiti. O país passou por fortes intervenções externas, tanto econômicas como militares. Algumas mais diretas, como no caso da ocupação estadunidense, que durou de 1915 a 1934, e que tinha o objetivo declarado de proteger os interesses estadunidenses no país, outras indiretas, como regimes ditatoriais do Duvalier, pai e filho, mais conhecidos como Papa Doc e Baby Doc, e que mesmo com o regime de terror policial contra a sua população, contava com o apoio das potências internacionais como os Estados Unidos. Após esse regime ditatorial dos Papa Doc e do Baby Doc, uma sequência de golpes levara até o pleito eleitoral realizado em dezembro de 1990, que deu a Jean Bertrand Aristide a vitória e o título de primeiro presidente eleito democraticamente no país. Mas, em 29 de setembro de 1991, Aristide sofreu o primeiro dos seus golpes e iniciou-se no Haiti mais um período ditatorial, marcado por repressões sociais, aprofundamento das desigualdades e problemas sociais no país. Pensando nisso, o programa de hoje visa trazer um panorama dos acontecimentos que levaram ao golpe militar que o Haiti sofreu em 1991, para pensar as dinâmicas que levaram até ele e que continuam a se perpetuar dentro do país, tanto dentro da sociedade haitiana, como no meio internacional, bem como as consequências dessas dinâmicas para o povo haitiano e para os interesses exógenos a esse povo. Para isso, nós vamos contar hoje com a presença do João Fernando, que também é membro do ZES, professor da PUC Minas e doutorando do Santiago Dantas, e que junto comigo vai entrevistar o Miguel Balbassar, que é professor da Universidade de Coimbra. Miguel, queria agradecer a sua presença aqui e já iniciar a nossa conversa com uma pergunta. Eu queria pedir para você falar um pouco sobre o que foi o golpe de 1991, que ocorreu no Haiti, pensando um pouco o alinhamento do exército haitiano com as elites haitianas e um pouco das dinâmicas que levaram até ele. Bom dia, Caroline, bom dia, João, e a todas e todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje, debatendo um tema tão importante e muitas vezes tão silenciado, até quando falamos do próprio Haiti, que sempre reaparece nas manchetes de jornais a cada catástrofe natural, política ou social, né? E pouco fala-se sobre a política no Haiti, né? Como se o Haiti não tivesse política, fosse desprovido de política, no sentido que entendemos em todos os outros lugares, né? Claro que a política não é igual em todos os lugares do mundo, mas algo de político não é? Então, muitas vezes, retira-se quase como se no Haiti a política se resumisse a um constante embate de todos contra todos, como se não fosse possível usar as categorias de análise que utilizamos para qualquer outro lugar, como se então o Haiti fosse esse país singular. E não é verdade, né? O golpe de 91 é um golpe que pode ser entendido e continua a ser importante, e depois o de 2004 também, com as mesmas chaves de leituras que diferentes analistas podem usar diferentes ferramentas para analisar. Eu chamaria atenção só para um primeiro tema, que é as composições do bloco no poder no Haiti durante o regime dos Duvalier, né, do Papa Doc e do Baby Doc, desde finais dos anos 50 até 86, né, produziram arranjos tanto do ponto de vista político e econômico, ou seja, nas classes dominantes haitianas, que, de alguma maneira, garantiam, entre elas, em alguma medida, um certo equilíbrio, né? E claro que esse equilíbrio tinha que ver com uma certa divisão, repartição, né, dos frutos da exploração do trabalho e dos recursos naturais daquela parte da ilha, a outra parte é a República Dominicana, né? E também das possibilidades de mando local e controle da repressão. Por que eu estou trazendo isso? Porque o exército haitiano, né, que hoje não existe mais,
ele de alguma maneira, fazia parte da composição da ditadura, né? Mas de uma maneira um tanto singular. Ainda era um exército com uma tradição ou com uma referência colonial na França. Não era um exército onde muitos militares negros de alta patente tinham tanto espaço, né? E tanto que a ditadura, os Duvalier, criaram como se fosse uma força paramilitar, uma milícia, uma guarda pretoriana, por assim dizer, né? Os Tonton Macoute e outros, que, enfim, eram esquadrões da morte, esquadrões de extermínio, mas que, de alguma maneira, já mostravam aí um certo descolamento das Forças Armadas, até da própria cúpula do Estado, até da presidência da República, no caso da ditadura. E esse é um processo antigo, portanto, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, né? E quando as bases sociais da ditadura se desgastam profundamente nos anos 80, e o Aristide já é um dos líderes, Jean-Bertrand Aristide, ainda como um padre, mas aquele que fazia discursos inflamados nos seus sermões na igreja, né, denunciando a desigualdade social, denunciando o poder dos ricos no Haiti. As pessoas não param para pensar que no Haiti tem muita gente rica, muito rica, né? Geralmente, onde tem muita pobreza, também tem muita riqueza, se estamos falando, certamente, de um sistema capitalista, não é? Então, o Aristide, quando surge naquele momento como um líder popular, extremamente carismático, denunciando, portanto, esses esquemas que continuavam aí e continuam até hoje, mesmo com a queda da ditadura, ele nasce politicamente como um problema para essas elites que vão ficar tentando fazer uma recomposição, até hoje bloqueada, né? Uma recomposição dos seus interesses para voltar, talvez, ao que tinham de controle do país e estabilizar o país. Eu fico sempre preocupado quando falam de estabilizar o Haiti, porque estabilizar pode ser estabilizar uma situação de dominação, né, e opressão, como já foi. Então, eu acho que o golpe tem que ser colocado, por um lado, na chave de leitura de conter, evidentemente, né, essa ameaça de democratização da sociedade, de uma democratização, inclusive, em alguma medida econômica, ninguém estava falando de grandes expropriações, né, mas de uma repartição um pouco da riqueza do país de forma menos desigual, né? Esse era o projeto original. E, de outro lado, essa própria história de certa autonomia e descolamento daquilo que foi o exército haitiano, as Forças Armadas haitianas, até mesmo da presidência da República, até mesmo durante uma ditadura. Então, acho que essas duas chaves nos ajudam do ponto de vista interno, começar a entender um pouco do que estava, uma mais política e a outra mais militar, o que estava em jogo ali, e do ponto de vista externo, naturalmente, a presença constante e a interferência constante dos Estados Unidos naquela parte da ilha, no Haiti, e aí surgem muitas dúvidas, ninguém tem muito acordo sobre isso, porque os Estados Unidos, oficialmente, né, condenam o golpe, né, e o presidente Bush condena publicamente o golpe, mas muitos apontam para a participação de setores da inteligência norte-americana, articulado, que, por definição, não pode ser comprovado, né, nessa operação que interrompeu o mandato do Aristide quando ainda tinha meses no poder. Então, acho que essa é uma primeira introdução que a gente poderia trazer, né, uma variável interna e uma externa, e internamente essa mais política social, mas também essa história de um certo já descolamento do exército, nesses arranjos do bloco do poder no Haiti. Legal, Miguel. Algo que, quando se fala de Haiti aqui no Brasil, né, pouca atenção se dá a esse processo, né, que começa em 91, tem os desdobramentos com a intervenção dos Estados Unidos em 94, né, para colocar de volta o Aristide, né, no poder, né, uma intervenção que foi muito alardeada como humanitária, né, e para restabelecer o regime democrático, e esse processo que depois leva ao segundo golpe também em 2004,
né, aí com uma nova intervenção, uma nova rodada do estabelecimento de uma nova missão, né, no caso a MINUSTAH, que dura até 2017, com participação importante do Brasil. Como que você avalia esse período, né, entre 91 ou 94, mais ou menos, até esse novo golpe em 2004, inclusive, eu escutei você comentando, né, em outro evento, as transformações que o próprio Aristide passa, né, que ele é essa grande liderança histórica, né, nesse momento, e como que você vê, né, esse processo? João, eu vejo esse processo como um processo de múltiplas tragédias que vão se colocando uma depois da outra, mas que algumas talvez não perceptíveis à época tanto, mas que hoje cobram seu preço. Então, porque é um movimento muito bonito, esse movimento da redemocratização. É um movimento inspirador, ele traz esperança, né? Ele traz... Olha, imagina, depois de décadas de uma ditadura... E deve-se dizer, uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, uma ditadura, por mais que problemas ali durante a administração Carter, mas uma ditadura no qual a família Clinton, por exemplo, não viu problemas em passar a lua de mel lá, a parte da sua lua de mel, a Hillary Clinton e o Bill Clinton, depois presidente dos Estados Unidos. Atores de Hollywood, estrelas de Hollywood, também não viam problema em tirar férias no Haiti ditatorial. Então, assim, não era exatamente um lugar satanizado pela opinião pública, né, pelos formadores de opinião nos Estados Unidos. Mas, então, esse processo, e uma ditadura brutal, como sabemos, né? Então, esse processo é tão bonito no começo, porque ele junta uma série de movimentos sociais, diferentes partidos políticos que estão aí surgindo no bojo da redemocratização, e é importante dizer isso, porque as pessoas, ao despolitizarem a visão sobre o Haiti, não percebem que é um país cheio de partidos políticos, cheio de movimentos sociais vibrantes de todo tipo, né? Movimentos sindicais, movimentos feministas, movimentos de camponeses, movimentos operários, enfim, uma série. ONG, inclusive, é um problema, tem muita ONG estrangeira, mas mais de 10 mil, país do mundo provavelmente com mais ONG. Mas é uma sociedade civil muito vibrante, né? Muitos discursos das intervenções falam, vamos levar a democracia ao Haiti, vamos fazer... Peraí, o que você está querendo dizer com isso? Né? Porque vamos ajudar a construir uma sociedade civil. A sociedade civil já existe, né? Você pode apoiá-la, ou você pode apoiar, né, os intentos de sufocar esses processos de expressão da riqueza, da diversidade da sociedade civil haitiana, e com um projeto popular, naquela época, claramente popular, de emancipação popular, e que, portanto, o Aristide, assim, o primeiro, né, gabinete dele, assim, notáveis figuras da esquerda haitiana, é uma coisa realmente muito... que produz muita esperança, né? E que é interrompida pela força, né, poucos meses depois do início do mandato. Ou seja, a informação é clara. Qualquer projeto aqui de transformação das estruturas econômicas e políticas, portanto, sociais, no Haiti, esse projeto está interditado, né? E eu acho que por isso que eu chamei de tragédia, porque o golpe é a tragédia, mas as tragédias se sucedem, porque com todo isso que eu comentei outro dia no seminário da Abre, né? Com toda a necessidade que o Aristide, na estratégia que traçou, exilado nos Estados Unidos, de construir um apoio, né, no Congresso americano, junto ao Partido Democrata. Naquela época, o Bill Clinton estava em campanha, que já tem relações com o Haiti, né, estava em campanha presidencial pela primeira vez contra o Bush pai, né? E sabemos que os democratas nas campanhas esquerdizam um pouco o discurso, certo? Então, o Clinton se aproveita um pouco disso, critica a Casa Branca por não fazer mais condenar o golpe, estava fazendo apenas sanções, e sanções econômicas sabemos que acabam prejudicando mais a população, né? E o Aristide, então, consegue esse apoio. O Clinton, então, eleito em 93, né? Uma das promessas é essa, né? E ele vai costurando uma série de apoios que finalmente desembocam numa resolução do Conselho de Segurança, enfim, uma missão conjunta da OEA com a ONU, mas os acordos políticos alcançados na OEA não foram respeitados pelo regime golpista no Haiti, do Raul Cedras, né?
Mas então o Clinton parte para o Conselho de Segurança na ONU e consegue costurar essa intervenção, que, como você disse, é a única destinada a uma mudança de regime, ou seja, restaurar o regime anterior e reempossar o Aristide no cargo, faltando meses, né, para terminar o último ano do seu mandato. O que eu acho importante salientar é que o Aristide que volta não é o mesmo que foi, né? E aquele movimento político, né, muitos exilados para lugares diferentes, né, e a força, né, dessa mensagem política de força, né, o Aristide que é reempossado não é mais o mesmo, e o próprio movimento já se fragmenta, aquela unidade anterior que, né, tinha nele um fator de catalisação na sua liderança carismática, inclusive, extremamente carismática. O movimento já se fragmenta, né? Então essa é uma outra tragédia, né? Que aquele impulso anterior não mais consegue gerar uma unidade dos setores populares e da esquerda, e aí a década avança, por mais que o partido criado, né, depois vai se chamar Lavalage, né, Avalanche, a família da Avalanche, Avalanche de pessoas, porque é um partido que põe muita gente na rua, realmente um movimento popular, né, principalmente em Porto Príncipe, continua no poder, mas as dissensões já são, mesmo no âmbito da esquerda, já são muito claras, né, e se aprofundam, né? E como eu falei, no final da década de 90, início da década de 2000, uma das decisões com mais consequências, eu diria, né, para o futuro do país, é exatamente a decisão do Aristide de abolir as Forças Armadas, né? E isso pode ser saudado, por um lado, como um movimento, digamos, de desmilitarização da sociedade, isso é sempre bom, mas, por outro lado, esses militares desmobilizados, que já tinham uma relação histórica de certo descolamento com a própria presidência da República e com as outras esferas de governo, né, vão ser capitaneados por diferentes interesses, principalmente os interesses econômicos mais poderosos das grandes corporações que atuam no país e para fazer segurança privada, essa privatização da guerra e da segurança, que é um fenômeno que vivemos hoje em dia. Então, esse fator vai gerar consequências muito grandes para o fim da década também, principalmente para o segundo golpe que o Aristide sofre. Agora, eu acho que nunca podemos deixar de falar do aspecto exterior, na verdade. Então, mesmo com o retorno da democracia, o Aristide passou a ser... E mesmo fazendo concessões, né, digamos, ao neoliberalismo, à economia de mercado, à abertura econômica, né? Ou seja, já se comprometendo com programas de liberalização, políticas, né, de interesse do mercado. O caso da indústria de laticínios é muito conhecido no Haiti. O Clinton chegou a pedir desculpas depois, porque diminuiu a soberania alimentar da população haitiana, que não era tão ruim naquela época, né? Em prol das políticas. Em prol de políticas de mercado. A ditadura já tinha feito algo criminoso antes, no final dos anos do Baby Doc, um acordo com uma empresa transnacional que vendia carne suína, né, e inventaram lá uma suposta doença no rebanho haitiano, e simplesmente o Estado saiu perseguindo entrando na casa dos camponeses e matando os porcos, enfim, criando um mercado à força para que as pessoas agora tivessem que comprar carne, e isso baixou muito os índices nutricionais no Haiti já nos anos 80. Então, mesmo oferecendo, né, todas essas garantias aos interesses do mercado internacional, o Aristide, paradoxalmente, né, continuava sendo visto como um entrave à verdadeira liberalização do Haiti, a verdadeira bom ambiente de negócios no Haiti. Então, isso diz respeito também às disputas que sempre existem, né, entre as classes dominantes e dirigentes, entre os setores da burguesia haitiana, como existe em qualquer lugar, né, e portanto, em Washington, um grande setor sempre continuou vendo o Aristide como, depois foi revelado pelos cabos do WikiLeaks, né, um entrave aos negócios, né? E aí essa que é a tragédia. Ele é visto como um entrave aos negócios, vai liberalizando e, digamos, né, neoliberalizando a cada dia mais as suas políticas, estando no poder e do seu partido, mas isso nunca é suficiente, e neoliberaliza ainda mais, né?
e vai apostando sempre, quem sabe, no apoio final da comunidade internacional, que em 2004 não veio de novo. Mas nesse processo, então, vai perdendo apoio na esquerda e nunca termina de conquistar o apoio da direita e de setores importantes nos Estados Unidos. Então, para fechar essa parte, eu acho que a gente tem que mencionar a desestabilização externa feita por agências multilaterais como o Banco Mundial, né, no final dos anos 90, na virada para os anos 2000, né, ou seja, o segundo mandato do Aristide, que é para se iniciar justamente ali no início na virada do século, nos anos 2000, e o Banco Mundial coloca sanções sobre o Haiti, e acontece aquela situação que o país tem que pagar por juros de um empréstimo que sequer havia entrado no país. Uma situação absolutamente paradoxal, né? Ou seja, é realmente um estrangulamento econômico para desestabilizar um governo que era visto, por alguns, como não suficientemente adepto das doutrinas da globalização, do mercado, e por aí vai. E esse é um fator que sabemos, né, gera a doutrina Kinsinger e Nixon lá atrás, né, fazer a economia gritar, gera as condições para intervenções militares, para um desgaste de governo e uma mudança de regime, que é justamente o que acontece em 2004. Quando tem o segundo golpe, a verdade é que os setores populares já não estão muitos naquele barco, né? Boa parte da esquerda haitiana também já não está disposta, né, a dar a vida para defender Aristide, por conta de todo esse transformismo, se quiser pegar um termo gramsciano, pelo qual ele passou, em direção ao neoliberalismo. Mas continua sendo o político mais popular do país, identificado no senso comum como alguém de esquerda, alguém que defende os interesses do povo, né? E identificado pelo imperialismo como um entrave à verdadeira neoliberalização e controle do país. Então, isso são um pouco das condições e tragédias que vivemos aí em 2004, que se inicia, então, com um regime cujo objetivo não é mais reimpulsar o Aristide, como tinha sido na primeira intervenção, que eu acho até um motivo talvez mais nobre, mas realmente fazer um novo arranjo e conquistar um novo arranjo interno e externo das elites dominantes para melhor explorar o Haiti, né? E ver se é possível uma nova composição política retirando o Aristide do tabuleiro. Isso não foi fácil, e, na minha opinião, isso não aconteceu até hoje. Houve um simulacro de estabilização, né, proporcionada, por um lado, pelas forças da MINUSTAH, que estavam ali como, em última instância, garantidoras da ordem, né, mas principalmente pelo dinheiro que entrou pelo convênio Petrocaribe, patrocinado pela Venezuela, o que é tema para um outro programa, né? Só que com as sanções americanas à Venezuela, paradoxalmente, o dinheiro não entra mais e não irriga mais a classe política, né, haitiana, e isso gerou as desavenças que culminaram no magnicídio do presidente Jovenel Moïse. Então, aquilo que parecia tudo ser encaixado, finalmente, um projeto de recolonização do Haiti, não funciona atualmente, justamente por conta das políticas norte-americanas para a América Latina também. Eu peço desculpa por falar bastante aí, mas quando o tema Haiti, a gente acaba se empolgando. Tudo bem, a gente entende. Como está acabando o tempo com pouco tempo, eu queria pular umas perguntas e fazer uma pergunta para você, focado um pouco na MINUSTAH. Eu queria saber como que você avalia a MINUSTAH agora, a partir de faz 3 anos que ela acabou, né? E queria pensar um pouco também os interesses econômicos, você já falou um pouquinho, os interesses econômicos e militares, não só dos Estados Unidos, que já entrou um pouco na sua fala anterior, mas também de países como da França, e também pensando no contexto de 2004 para cá, os interesses de outros países da América Latina dentro do Haiti, como a Venezuela. Você pode falar um pouco sobre isso? Com certeza, Caroline. A MINUSTAH serviu, então, para tentar produzir um novo regime no Haiti, um regime que eu classifico como ultra-neoliberal e colonial. E avançou-se, portanto, na tentativa de expandir um ambiente de negócio. O que isso significa? Por exemplo, na privatização dos serviços públicos, na expansão do agronegócio, né, o que implica a expulsão dos camponeses num país muito devastado já pela própria história de colonização do Haiti.
Isso significou um avanço no turismo de luxo no Haiti. Isso significou um avanço nas indústrias maquiladoras e têxteis, que pagam uma mão de obra, salários mais baixos do hemisfério, e, portanto, geram muitos lucros para muitas empresas norte-americanas. Então, e na financiarização da economia como um todo, né, criando desregulação financeira para o Haiti ser mais um paraíso fiscal do Caribe. Então, esse é um pouco do regime que foi sendo implementado, e para isso havia força militar lá para conter resistências possíveis e reivindicações por direitos populares contra esse regime de exploração máxima econômica das riquezas naturais e da força de trabalho no Haiti. O projeto da Venezuela de Cuba era diferente, né? Cuba mandou médicos e professores, como sempre, a Venezuela mandou petróleo, construir refinarias e dinheiro, mesmo sendo um governo de direita que estava fazendo essa regulamentação toda. Muitos criticaram o presidente Chávez à época, porque que mantinha o Haiti no programa Petrocaribe. E, bom, a resposta dele era, olha, ninguém dá dinheiro para o Estado haitiano, essa ajuda internacional toda, depois do terremoto, vai direto para as ONGs francesas, canadenses, brasileiras. E o projeto dele, que não entrou, né, Cuba e Venezuela não entraram na MINUSTAH, se negaram a participar, era apostar no Estado haitiano, que o povo depois cobre esse dinheiro dos seus governantes, né, porque dinheiro tem. Né? E é isso justamente que começou a acontecer. Os protestos que antecederam o assassinato do Jovenel Moïse eram protestos cuja consigna principal era aonde está o dinheiro da Petrocaribe, que ele, Moïse e seus comparsas, parte da elite política haitiana, haviam, né, pegado para si para estabilizar o sistema durante anos. Né? Então, os protestos populares vêm exatamente nessa direção e me parece que, nesse sentido, o presidente Chávez teve uma visão de longo prazo, porque isso recoloca de novo os setores populares na cena política do Haiti, agora com uma pauta concreta de reivindicação dessa riqueza e de identificação clara daqueles setores políticos internos e externos que não contribuem para a verdadeira democracia no país. Obrigado, Miguel. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto, é muito rápido, mas tem várias outras perguntas aqui, mas não vai dar tempo de fazer. Mas como você comentou, né, no início da sua apresentação, acho que um aspecto importante é que o Haiti tem vida política, né? Então, quando a gente fala de Haiti no Brasil, principalmente, normalmente acaba vindo só junto com as tragédias, né? Essas notícias que chegam, a última agora do terremoto, o próprio assassinato do Moïse. Eu acho que trazer esse aspecto político, como você está fazendo aqui, de modo muito profundo e muito esclarecedor para a gente, é uma verdadeira aula, né, para quem está assistindo. Né? Então, infelizmente, nosso tempo aqui já chegou ao fim. O Cristiano aqui da TV PUC já está falando para a gente começar a encerrar. Eu queria agradecer sua presença aqui, agradecer essa verdadeira aula que foi, né, sua fala. Agradecer também a Carol, que está ajudando a gente aqui, o próprio Cristiano também, da TV PUC, a Isa Agostinelli, que ajudou também na produção aqui com a gente. E é isso. O Miguel, quer falar mais alguma coisa? Agora, acho que já para encerrar mesmo, por conta do tempo. Eu que agradeço, João e Caroline, um prazer estar aqui com vocês, com todas e todos, parabenizá-los pelo programa e pedir desculpa porque eu acabo falando demais e talvez pudesse ser um pouco mais breve nas perguntas, mas quando quisermos estaremos aqui para continuar a aprofundar um pouco mais esses temas e as perguntas que não deu para eu tocar em todos os temas que foram colocados. Muito obrigado e sigamos adiante. Beleza, obrigado. Então a gente termina aqui o nosso programa Terra em Transe sobre o golpe no Haiti e seus 30 anos e seus desdobramentos internacionais, históricos e políticos. Vocês podem seguir o GES e o Terra em Transe nas plataformas virtuais, nas mídias de comunicação, e esperamos vocês para o nosso próximo programa na semana que vem, às 18h30. Obrigado.